Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Aqui é manhã de sábado, são 4 e pouco da manhã e eu fui lá fora para tentar pegar algumas folhas para mostrar para vocês e eu vi os passarinhos acordando. Se bem que eu acho que eles já acordaram já tem mais de 1 hora. Ó, folhas do pé de romã. Ó, tem essa. E essa, na verdade, com as folhas maiores dá para ver a diferença. Então, conforme a planta nasce, ela não tem um padrão. Ela nasce para o mundo, como nós, entendeu? E aí elas têm manchas, elas têm tamanhos diferentes. É diferente das coisas que nós temos e que tem uma forma, que tem um padrão, que tem um recorte. E aí eu tenho aqui uns frutos para mostrar para vocês, olha. Goiabas. Tem manchas, tem imperfeições. E eu não sei se vocês sabem que a diferença entre nós e aquilo que é real é justamente isso. Então os frutos eles nascem. Eles não são feitos, eles não são padronizados, eles não são recortados, olha. E simplesmente, e eles não são impedidos. Eles não devem ser impedidos de nascer e virem, né? Assim como os dons naturais. E hoje eu vou falar para vocês das minhas visitas ao inferno. E o que tem a ver inferno com os frutos? Lá não tem frutos, entendeu? O inferno não tem frutos. Não tem essa natureza, esse algo que aflora. Não tem dons naturais lá. E o que é mais estranho, o inferno é formado por um ser que se acha o mais lindo de todos e o mais perfeito, mas é o mais cruel. E aí, eu já fiz 2 vídeos hoje pra vocês, né? Tem muito tempo que eu não gravo assim, que eu comecei falando de Deus, em 2020. E aí eu perguntei, Senhor, o Senhor quer mesmo que eu fale sobre o inferno? Agora são 4 e pouco da manhã, acho que eu vou voltar a dormir. E aí eu abri a Bíblia, ele me deu Isaías 53. É justamente o que ele tem falado para mim. Ó, o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Como a planta que brota. Nela não há uma coisa que existe em nós, o quê? Rebeldia. Vocês são rebeldes. Não há rebeldia na goiaba. Não há rebeldia nessa folha. O que é a rebeldia? É o corte, é o padrão. Vamos continuar. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Nós temos o fruto e nós temos a goiaba de cera, produzida por formas de metais.
Nós já temos e isso vai aumentar. Mas é isso. Olha o cheiro. Isso alimenta. Isso é vida. Isso faz bem. Entendeu? Isso. Não tem padrão. Não tem recortes. Deus me mostrou os vasos inteiros e não quebrados. Que a gente não nasce quebrado. Nós nascemos perfeitos. Acontece que nós não temos padrão. Não é só Jesus que não era bonito e nem simpático, nós também não. Eu não me apresentei, eu sou Melissa, tenho 45 anos, eu sou autista, eu sou superdotada, sou neurodivergente. E sou mulher, né? E, nossa, quase não sai isso, né? Sou mulher, sou mulher. Eu sinto o meu coração doendo. Eu tenho insônia por causa dessa questão da mulher, porque eu acredito que um novo Hitler já nasceu. Eu acredito no novo Holocausto. E eu acho muito estranho, isso está sempre aparecendo nas obras que eu estou escrevendo. A mulher sempre fugindo, a mulher sempre se escondendo. E isso tem a ver com uma nova padronização que já surgiu e vai aumentar, que tem a ver com os potes nascem perfeitos, eles nascem, o fruto ele aparece e ele é para a vida, todo fruto é para a vida. E aí vem alguém, que é a serpente que aparece no Éden, e diz: vocês têm defeito, eu tenho uma forma de metal e eu posso consertar isso. E olha o que diz aqui em Isaías 53. O seu servo apareceu com uma plantinha que brota e cresce em terra seca. A natureza é o natural. Nós honramos a Deus através do natural que Ele tem me falado. Nós somos seres viventes. Nós temos que lembrar isso. Misericórdia. Lembrem-se, vocês não são coisas, vocês não são robôs, vocês são seres viventes. Futuramente vai aparecer aí uma ABNT sexual. Eu acredito nisso. Uma forma, o governo, o Estado vai querer definir o que você é. Se você é homem, se você é mulher, de acordo com aquilo que ele achar que você deve ser. Aquilo que ele acha que você precisa ser. E vai decidir o sexo dos seus filhos. Eu acredito que futuramente não vamos ter mais mulheres naturais. Não vai ter mais. Eles estão tentando descobrir, porque assim, o DNA do homem, eu já falei isso através de áudio aqui para vocês. O DNA do homem, ele contém um X e o Y. Quando Deus cria o homem, ele é representado ali como a humanidade, então a mulher está dentro dele. Ela é XX, quer dizer, o X dela provém dele. Então, eles vão tentar descobrir como retirar o X dele. Essa visão eu já tive algum tempo atrás, acho que foi ano passado que eu passei para vocês. Eu não quero que pareça que eu estou tentando adivinhar as coisas, mas é mais ou menos isso que eu vi. Como se o homem tivesse a chave para produção de qualquer ser, tanto homem quanto mulher. Mas quando eles conseguissem deslocar
pegar o DNA de dois homens, tirando um X e o outro um Y, eles vão evitar criar mulheres e criar apenas homens. Foi isso que eu vi. Por quê? Porque os homens serão considerados como dizem, o sexo forte, né? Então, como tudo que a mulher carrega até hoje sempre é visto como um fardo, então eles evitarão isso, fazendo com que haja uma versão feminina de um homem e não uma mulher. Isso. Um homem afeminado, não uma mulher. Então, um homem junto com uma mulher afeminada. Não, junto com um homem afeminado. Então, dois homens. Então, acredito que o Apocalipse é como se fosse a forma ela reinasse. Não é mais o natural. Não. Frutos não. Nós não queremos frutos. Nós queremos tudo que passa pela nossa forma. Tem que passar pela nossa BNT. Eu acredito que a mulher vai ser proibida de gerar. O Estado vai decidir quem vai gerar, quantos filhos vai ter. E se os filhos vão continuar tendo seu sexo natural ou vai definir uma idade em que eles vão passar pela forma, né, por essas formas de metal. Enfim, eu tenho que entrar no negócio lá do inferno, né, senão eu esqueço. Ó, o Senhor quis que o seu servo, olha que ele diz, que Deus quis que o servo dele fosse como uma plantinha que brota. Então, é Deus que quer que a gente seja natural. Deus quer isso. Ó, vocês não estão sentindo isso aqui? Tem um cheiro fabuloso, é delicioso. Já comi esse goiaba vermelha. É Ele que quer. E aí, eu sei que os cristãos não acreditam que é possível visitar o inferno. É possível. Eu já fui algumas vezes. E aí eu descobri muita coisa em relação às plantas sobre isso. Não é à toa que as plantas, está lá em Gênesis, eu vou ler para vocês. Ela é a nossa alimentadora em tudo. Ela serve para tudo. Ela é remédio, ela tem tudo, as plantas. Olha só. Gênesis 1, 29. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas. Todas. Ó, e os animais? O que eles vão comer? Capim e verduras, que são o quê? Plantas. Ou seja, a planta é nossa sustentadora de tudo que a gente precisa. São as plantas, como remédio, como nutritivo, como saboroso, tudo as plantas não só para nós, mas para o leão também, para todas as espécies. E aí, segundo uma crença do espiritismo, que as plantas estariam lá na base. Eu acho que provavelmente, eu lendo muito Gênesis, que Deus me falou, Gênesis é o livro mais importante. Eu acho que essa crença de que as plantas são seres mais simples está coligado com a biologia, né? As pteridófitas, né? São as primeiras plantas, tipo samambaias, né? Um pouco mais simples do que samambaias. E por causa de Gênesis, que fala da criação. Então, primeiro, as plantas, elas são uma das primeiras coisas a serem criadas, que primeiro só tem um vazio, o mar e escuridão. E ali está o Espírito de Deus.
O Espírito de Deus está ali, mesmo que não haja vida, que seja só mar e escuridão, porque não sei se vocês sabem, quando tem muito sal, um nível alto de sal, por isso que o mar morto é morto, não há vida. Mas o Espírito de Deus estava ali mesmo. Então o problema do inferno não é a falta de luz. Vocês vão ver, não é a falta de luz. É outra coisa. Aí Deus divide a água em duas partes, quer dizer, a terra seca, né? Aparece e ele vai fazendo divisão e vai aparecendo. Então o problema não é divisão também, que muitas pessoas falam, o problema é divisão, é diferença. Não é diferença, aqui ó, diferente. Jesus era diferente, ó, tudo diferente, tudo diferente. Esse não é o problema. Vocês vão ver que o problema é a padronização. É tudo igual, não é igual. Deus vai separando, ele quer que apareça. Quando ele fala haja luz, quer ver? Ó, haja luz, primeira coisa. Ele separa, ele está dividindo as coisas para que as coisas... A mulher é criada, ele separa a mulher do homem. O que é isso? É Deus que faz essas manifestações. Quando você se destaca das pessoas porque você tem um dom natural, ótimo, isso é muito bom. Deus está se mostrando, Deus se mostra sim nas divisões, nas diferenças, entendeu? Aí Deus coloca o nome céu e terra e também noite e manhã. Esse foi o segundo dia. Ele cria também a terra seca, os mares, né? E que a terra produza todo tipo de vegetação. Que dia que foi que ele criou a vegetação? E frutas, sementes, frutas. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. Foi no terceiro dia. Então, a primeira coisa viva que Deus fez foram as plantas, são as primeiras. As plantas são nossas mães. E aí eu vou contar para vocês como é o inferno, para vocês verem que o espiritismo está errado. As plantas, e a lá que fala Isaías 53, tá correto. Elas são superiores a nós. Primeiro, eu comecei a reparar, meu Deus, as plantas só se dão. Elas só se dão para nós, elas são sustentadoras ali no Éden. Deus as criou para isso, para nos alimentarem, não os animais. Eu, caramba, que altruísta, que coisa linda. E Deus confirmando, é verdade, é verdade, é verdade. E daí, o primeiro sonho que eu tive no inferno, que eu adentrei no inferno, adentrei dentro de uma casa sem piso, parecendo aquelas casas de antigamente, sabe? Que aparece nos filmes do Mazzaropi. Então era assim, uma casa assim bem decadente, tinha um banheiro bem sujo, tinha uma sala, tinha uma TV e tinha uma pessoa ali que eu fui visitar e a pessoa ficava assim, sabe? Sentada, parada, olhando para aquela TV que não passava nada. Aquela TV não estava passando nada, estava desligada. Essas TVs elas vão aparecer tanto no céu quanto em lugares que eu chamo de você pode chamar de portais, às vezes eu chamo de tablados, como se fossem algum espaço entre o céu e a terra, entendeu? Eu já vi essas TVs, então não é só no inferno, tem no inferno, tem no céu, enfim, elas aparecem. E no caso do inferno, essa TV não passava imagem nenhuma, mas a pessoa ficava ali
paralisada. Eu entendi que aquela pessoa era um suicida. Eu não sei se foi um suicídio direto ou indireto por não ter cuidado da saúde. Mas essas casas feias habitam dentro pessoas que cometeram suicídio e que ficam paralisadas. Elas não sofrem dores na carne como as outras pessoas que estão lá fora. Aí eu vi essa pessoa, eu olhei o banheiro, o estado do banheiro estava horrível. Nesse momento que eu olhei o banheiro, eu estava com vontade de fazer xixi de verdade. Porque provavelmente o meu corpo estava sentindo a vontade de ir ao banheiro, né? Era madrugada, eu estava sonhando. E aí, a hora que eu olhei o banheiro, eu resolvi ir embora. Daí eu saí dessa casa e lá fora, o mesmo chão dentro da casa era o chão lá fora. Um barro escuro, entendeu? E aí lá longe você via que era uma colina assim. Então ela fazia assim, aquele barro continuava escuro, não tinha verde. Não tinha verde, não tinha árvore, nada, era só barro e rochas, né? Sabe, como se fosse montanha, mas não é montanha verde, não tem uma planta, não tem uma flor, não tem nada. Jamais vai ter fruto. E daí, quando eu saí da casa, além de ver a terra, o barro, essas montanhas, eu vi pessoas caídas no chão. Pessoas caídas no chão, cansadas, que tinham apanhado. E aí eu pensei, nossa, apanharam de quem? Aí eu senti lá longe, para além da colina, um ser gigante. Isso, um gigante. Mau, cruel, forte, truculento, esse gigante, ele tomava conta daquele território, que é como capitanias hereditárias, sabe, que teve no Brasil. Então o diabo separa, o inferno ele é organizado, ele não é desorganizado. Você não vai para qualquer lugar, você vai para o lugar onde você pertence ali, se você for, né? Misericórdia que não vá. Mas tanto o céu como o inferno são organizados. E aí esses territórios são dados e eles fazem. Eu não sei quem são os gigantes, mas tem na Bíblia também, né? E eles ganham aquilo como se fosse um merecimento também, entendeu? Eles fazem trabalhos ali. E o trabalho deles é o quê? Bater nessas almas. São almas sem espírito. Então, o que eu descobri? Primeiro, não tem plantas. Por que não tem plantas? Porque elas não merecem estar ali. Elas são superiores a nós. Meu Deus, uma plantinha superior a nós. É. E eu vou dizer para vocês por que elas são superiores. Porque não há rebeldia nelas. O que diz em Isaías 53? Deus quis que ele nascesse com uma plantinha na terra seca. O que é a terra seca? É aqui. E por que nós somos secos? Por rebeldia. A padronização é rebeldia, não aceitar aquilo que é. Isso é rebeldia. Uma mulher fica grávida e ela começa a pensar se o feto merece nascer. Isso é rebeldia. Entendeu? Você achar que você pode pensar sobre a vida, decidir se você merece viver ou não, decidir se o seu filho merece nascer ou não, decidir se uma pessoa merece a bondade de Deus ou não. Isso é rebeldia. Então, sim, toda a história, o ser humano sempre decidindo vidas e decidindo a própria vida também, porque o ser humano é o único que comete suicídio. Não aceita o seu sexo natural, não aceita os seus filhos e, enfim, está sempre questionando Deus.
A passagem que Deus me deu, eu tô aqui folheando, ele já deu, ó. Jeremias 9:5. Todos eles enganam seus conhecidos e ninguém fala a verdade. E eu ia dizer isso para você, eu sou autista, os autistas odeiam mentira. Então, é um tempo muito difícil para mim, sabe? Eu não sei se você já anda se sentindo perseguida. Eu sim, eu tô muito triste. Outro dia eu fiquei com medo, né? Porque fui num lugar público e lá tinha um homem forte, truculento. E eu não sei se ele tinha seios, mas obviamente para mim ele era um homem e com a voz grossa, e eu com a minha filha. E aí eu falei, moço. Aí ele olhou feio para mim e aí eu senti isso aqui, acuada, sabe? Olha aqui, todos eles enganam os seus conhecidos e ninguém fala a verdade. Eles ensinaram a sua língua a mentir, pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Fazem uma violência atrás da outra e tapeação em cima de tapeação. Tapeação. Que são esses novos padrões, entendeu? Novas formas. A BNT. A única fonte de verdade é a vida. Por que não tem planta no inferno se ela não é capaz de se padronizar? Justamente por isso. Não há rebeldia nela. Não há rebeldia numa folha, não há rebeldia no passarinho. Há rebeldia em nós, por isso que nós vamos parar lá no inferno. Entendeu? Então, eu fiquei com medo. E eu perguntei para minha filha, ela tem 6 anos, e eu perguntei para ela e eu gosto. Minha mãe sempre falou claramente comigo muitas coisas. E eu gosto assim. Eu falei, filha, o que você teria feito do meu lugar, né? Se um homem obrigar você a dizer que ele é mulher, né? Ela disse, mamãe, eu não ia mentir. Eu ia dizer, você não é homem. Você não é uma moça, você é um moço. E eu falei, mas filha, eles obrigam a gente a mentir, né? E aí ela disse, então mamãe, eu ia me esconder em casa deles. Eu ia me esconder embaixo da cama. Daí me veio assim, olha, o novo holocausto. As mulheres sendo caçadas e se escondendo dos homens vestidos de saias, com medo. Foi aí que Deus falou comigo, através da minha filha. E eu acho, e acredito mesmo, que haverá uma nova perseguição contra as mulheres. Eu sempre tenho a visão dos pássaros caindo do céu, o chão forrado de pássaros mortos, que é um sinal para a morte da última mulher natural, entendeu? E eu vejo o Apocalipse sendo trazido por 2 homens, um homem e uma mulher transvestida de mulher. Não, um homem, 2 homens, um homem e o outro homem transvestido de mulher. Aí, eu entendi nos últimos tempos, nesses últimos anos para cá, que essa transfiguração, essa nova ordem, né, mundial, esse recorte, eu vou quebrar o vaso, vou quebrar isso aqui e vou botar uma forma. Deus mostrou isso para mim há algum tempo atrás. Ele me falou como se eu pegasse os frutos
e colocasse uma forma neles. Imagina que você vai ao supermercado, em vez de você comprar as frutas, eles falem, não, nós vamos colher, nós vamos passar os frutos por uma forma e depois vocês vão ter acesso a eles, que é mais ou menos isso com as crianças, né? Então vão passar pela forma e depois elas vão, talvez, tendo sendo um ser assim meio que assexuado ou com sexo não definido, mas assim, às vezes eu tenho impressão, eu não sei direito. É como se eu ficasse tentando me conectar com esse futuro. Como se fossem seres estéreis. Não são seres férteis, são estéreis. Aí eu entendo que a minha neurodivergência, ela é em duas partes. Uma parte está lá no Éden, que é o autismo. Então nós fomos criados todos autistas, todos só falando a verdade. Nós não tínhamos o subconsciente, não, nós não tínhamos o consciente, só o subconsciente. Então só tinha a verdade, é que ele fala, ó, nós seremos obrigados a mentir. O que é esse obrigado a mentir? É um padrão que vem e te obriga a mentir. Entendeu? Quando nós estamos ali no Jardim do Éden, nós somos seres apenas viventes, nós somos só isso. Nós brotamos. Assim como o Messias brotou, não era bonito e nem simpático, nós também não éramos bonitos e nem simpáticos. Veja bem, está em Isaías 53. Essa é a imagem e semelhança de Deus. O diabo é o que, Lúcifer? O anjo mais lindo. Aquele que se considera perfeito. E o mais cruel. Por que muitos homens e mulheres são abortistas? Porque eles se consideram perfeitos como nascidos. E o não nascido é imperfeito. Então ele racionaliza sobre a vida. É diferente das plantas. Elas não racionalizam. A flor, ela não pensa, será que eu devo me sacrificar pelo fruto? Porque nasce a flor e aí ela vai virando fruto, né? Ela se dá e ela desaparece pelo fruto. É assim a mãe com a criança. Muitas vezes, quando você vai ter um filho, você não sabe se você vai sobreviver àquele parto. Porque a flor, ela entende que o fruto é mais importante do que a flor. Assim é o ciclo da vida, entendeu? Quando você se torna mãe, o teu filho é mais importante que você, entende? Quando a leoa está cuidando ali dos filhotinhos, ou qualquer outra espécie feminina, aparece o predador, ela dá a vida, ela morre para que os filhotes sobrevivam. Então ela entra em luta corporal. A mulher não entra mais em luta corporal contra ninguém para proteger os filhotes. Ela fala, leva mesmo, ó, quero esses aqui não. Ela mesma diz que eles não merecem ela. Eles não merecem que ela dê o seu leite, o seu peito, o seu sangue, que ela o gere. Ela se torna inimiga das crianças. Primeiramente, o homem, por causa da maldição da queda, ele se tornou inimigo tanto da mulher, ele começa a perseguir a mulher, e inimigo da prole. Mas agora, como há uma sentença sobre a serpente, de que, olha a serpente, a mulher vai pisar na tua cabeça, não foi o que Deus disse? A serpente disse, não, eu vou pisar na cabeça da mulher. Então, essa parte natural, gente, por isso que eu tô falando do inferno e da natureza. Porque nós só somos importantes para Deus por causa da natureza. É isso que diz aí 53. Eu quis que ele fosse como uma plantinha, porque o que é a planta? A planta é a vida. O que é a forma? A forma é o túmulo, é a morte. Entendeu? É esterilidade a forma. Isso aqui não. O que são os dons naturais? Eles brotam. Você não sabe o que vai falar. O Espírito Santo vai te dizer na hora. Então, nós temos dois tipos de conhecimento.
No céu é telepatia. Você sabe as coisas e você não sabe como você sabe. Lá no céu, ninguém tem nome. As plantas, elas não têm nome. Elas têm identidade, não nome. Os animais também não têm nome. O leão não sabe que o nome dele é leão. Ou lion, né? Ou outros em outras línguas. Não, eles não sabem o nome deles, mas eles se identificam através do cheiro, enfim, de outras coisas. E o que identifica no céu é o espírito, a presença do espírito. Quem não tem espírito não entra no céu. Quem tem alma, só a alma vai para o inferno. Quem só tem corpo e alma não vai para o céu, vai para o inferno. Então, as plantas, elas têm espírito. Entendeu? Elas têm espírito. O diabo, ele era o mais belo, né? Então, assim, e perfeito. Eu acredito, quando ele estava no céu, ele criou um poder paralelo, um padrão, que seria como a ABNT. E esse poder paralelo, ele começou a usar no céu e Deus não deixou. Deus o expulsou. Então ele desceu e aí ele inaugurou o inferno. Ele criou o inferno, entendeu? E lá no inferno não tem vida. Só que quando ele desceu, ele trouxe a terça parte dos anjos, ou a terça parte das estrelas. Existe uma teoria que é sobre alinhamento de frequências, almas gêmeas, cristais, e sobre nova ordem mundial. Essa teoria fala dessas estrelas. Essa teoria diz o seguinte, que os seres humanos são anjos caídos, que seriam essas estrelas, a terça parte das estrelas que caíram. E que Deus é o vilão da história. Então, se você acredita, cuidado, sabe? Com a espera de que o mundo vai passar por uma transição planetária. Isso não é de Deus. Essa transição é oferta de uma ABNT, um novo padrão corporal, sexual ou de DNA, uma transferência de um ser que está procurando ser eterno e trazer para suas mãos tudo aquilo que ainda está nas mãos de Deus. Ele vai usar de um poder paralelo mais forte do que aquilo que ele tem. Então, a rebeldia do ser humano está em criar padrões. Onde está o Messias? Naquilo que é natural e cresce como uma planta, que é isso que é a vida. Ninguém sabe como vai ser o seu filho. Ninguém sabe o sexo do seu filho. Entendeu? Então, o ser humano, ele vai querendo trazer para si tudo que é da alçada de Deus. Ele não aceita. Por que as plantas são superiores? Porque não há rebeldia nelas e há muita vida nelas. Porque está escrito lá em Jó que ao cheiro das águas, elas voltarão a brotar. As plantas, não nós. Você já viu alguém morto que ao cheiro das águas brota? Por que uma planta ao cheiro das águas brota? Porque há uma vitalidade nelas, elas merecem, porque elas são muito altruístas e obedientes ao Senhor. Elas são obedientes ao Senhor, nós não, nós somos rebeldes. Por isso que não há plantas no inferno e há seres humanos no inferno, ó, cheios.
Há muitos seres humanos inteligentíssimos estão lá no inferno. Não adianta nada. Usaram do poder paralelo e agora estão apanhando dos gigantes. E eu falei muito disso nos áudios, né? Mas Deus continua pedindo para falar para vocês, para explicar que não é verdade que nós somos anjos caídos. Mas é verdade que existe um exército de estrelas. Um só. Mas ele foi dividido. E ele se tornou inimigo uma parte da outra. Então, foi bom isso. Obrigada, Jesus. Que eu perguntei para Deus se era metade, metade. Se eles eram maiores, se eram... Então, assim, 1/3 de estrelas contra 2/3. E eu sou metade, metade. Então, tem uma metade em mim que vocês podem chamar de atrasada. Não é atrasada. Esse atraso é isso aqui, é o atraso da fruta, é o atraso da planta. É isso que é uma parte até messiânica em mim, que é do autismo, que é uma parte que eu não me adapto a novos padrões, que é a parte que vem do Éden, de uma Eva que não pecou ainda. Entendeu? Então nós fomos criados simples, sem beleza, sem inteligência. Quando Deus foi traído por Lúcifer, ele criou um poder paralelo que se chama conhecimento ou ciência, e ele tentou aplicar no céu, porque todo o conhecimento do céu é intuitivo. Não sei se você sabe, a verdade ela é intuitiva. Você, para falar a verdade, você não precisa se preparar, mas se você sabia que se você tiver que mentir, você tem que preparar algo? Você tem que escrever, você tem que ensaiar. É assim no teatro. A partir de agora, gente, o mundo vai... É como se ele misturasse as coisas. Então, tudo que é falso vai parecer verdade. E essa é a inteligência artificial, né? Eles criam pessoas, eles criam vídeos falsos de pessoas, fotos falsas, enfim. Então, o autismo, ele vem do Éden, desse ser ainda peludinho. Não era assim extremamente peludo, mas ele tinha uma penugem no rosto e no corpo todo, que não deixava que ele envelhecesse. Não havia violência ali. Então, quando Deus se decepcionou com aquele ser muito inteligente, ele o expulsou. E ele levou com ele o que? O conhecimento, o poder paralelo. E ele precisava aplicar a alguém. É que nem um professor. Se ele tem um grande conhecimento, ele tem que aplicar as ideias, as loucuras dele em alguém. Loucuras que Deus não permitiu no céu. Loucuras e padrões, ABNTs, que ele não permitiu. Aqui não, aqui tudo natural. E é isso que um dia eu estava andando, Deus me falou assim, professores da loucura. Professores da loucura. E, enfim, aí, quando o diabo desce para o inferno, Deus ainda não criou a terra, né? Deus ainda não criou a terra, não o Éden. Ele inaugura ali o inferno com 1/3 dos anjos, dessas estrelas caídas, e eles não têm o que fazer. Eles não têm o que comer. Eles não têm quem praticar essas loucuras deles, essas ideias, que são conhecimento, que são ideologias, essas loucuras deles. E aí, o diabo, ele tem uma parceira. Os anjos caídos, eles não têm sexo, se vocês sabem. Então, eles decidiram se transvestir.
O diabo se transvestiu de homem e o outro anjo caído que virou seu par, eles fizeram um casal. O outro se transvestiu de mulher. Então são dois transvestidos. Ele de homem e ela de mulher. Ele tem uma maleta na mão. Ele se chama negociador e ela vampira. Por que ela vampira? Porque ela ama sangue. Ela gosta de comer sangue. Sangue, carne e de derramar sangue. Ela gosta de causar sofrimento. Ela odeia a mulher. Ela odeia a criança. Ela odeia fetos. Ela odeia os animais. Exatamente. Ela odeia a vida. Ela odeia o natural. Procura o padrão. Você vai achar. Aí. O Apocalipse é isso. Então, por que o Apocalipse? Por que o futuro é isso? Porque o passado é isso. O futuro é reflexo do passado. Você entendeu? A mulher é reflexo do homem. Então, muitas coisas que eu tô dizendo para vocês, né? Por exemplo, a pobreza é reflexo da riqueza. A prostituta é reflexo do homem que procura o prazer livre, né? Sem compromisso, através do desrespeito. Então, aí eles estão lá naquele buraco que só tem terra, não tem fruto. Eles estão famintos, principalmente a vampira. Famintos e estão com aquele poder assim, ó, zum, 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 aquele poder paralelo. Nossa, eu preciso... tipo assim, eles têm uma ideia, eles querem criar um laboratório a céu aberto. Nós precisamos... Ai, meu Deus. Das cobaias. Ótimo, obrigada, Senhor. Nós precisamos das cobaias. Então o diabo disse para sua esposa, a vampira, a transvestida em mulher. Ele também é transvestido, não é só ela não. Nós precisamos de cobaias. E nós vamos lá, porque fiquei sabendo que Deus fez um lugar com seres, ó a palavra que ele diz, idiotas, né? Simples, puros. Olha, como que ele, olha a inveja de Satanás. Como que eu vivia ao lado dele, eu, o mais lindo, eu, o mais poderoso, ele me trocou por esses serzinhos assim? Isso? Ele me trocou por isso? Pois ele vai ver. Eu vou destruir a criação dele. E não é destruir. Ele vem, eu tenho o pé de romã, essa folha aqui é do pé de romã, e Deus me mostrou exatamente o que o diabo fez. Então, ele estava no inferno, ele subiu pro Éden, porque assim, Deus, ele mora com os anjos aqui no alto céu, você não vê. E aí o Éden está abaixo do alto céu, que é o nosso céu, para onde a gente vai, né, pra gente que tem espírito, que nasceu de novo, como disse Jesus. A terra ainda não existe, gente. Então é o alto céu, é o Éden e lá embaixo o inferno. Lembra que a terça parte dos anjos está lá faminta, com poder paralelo para aplicar em cobaias. E, claro que eles não vão voltar para o céu, que Deus não vai permitir. Quem quer estar na mira deles? O Éden. Não a terra. O Éden. O Éden é outro lugar, não é a terra. Então, tá tudo perfeito, é um jardim maravilhoso. O que é jardim? Onde floresce o que é natural. E aí, ele tem a ideia de que não, tá tudo errado, ele tem um padrão, ele sabe o que é certo, ele é o professor. E para ele não é loucura, é ideia. Não é loucura, a ideia é conhecimento. E ele é assim, ele é como Portugal, quer dizer, esses indígenas, eles não sabem nada. Eu preciso, é isso que o diabo, ele veio para dizer para Eva, você não pode ser assim, simplória desse jeito. Olha para mim. Então,
Só que ele não foi ao Éden. Ele mandou a vampira, que era a serpente. Então ele mandou a esposa dele para conversar com Eva. Então, só que assim, para ele chegar até Eva, ele rondou. A serpente, ela fez uma pesquisa de campo. Então, assim, o diabo, ele não é, com a terça parte dos anjos, pessoas quaisquer. Ele é como um grupo de cientistas, entendeu? Que deseja implantar um laboratório. Então, Deus não, Deus é um criador e nós somos vida. Plantas que nascem lá, Isaías 53. Assim que eu crio o Messias, simples, não simpático. Mas o diabo não, é aquele que vai ensinar, domar, colocar uma forma e dizer, vocês não sabem comer à mesa, vocês não... Entendeu? Então ele vem e ele sonda todas as fêmeas. Ele sonda e ele acha na mulher alguma coisa nela. Insegurança, né? E aí ele começa a oferecer. Ele não, ela, a serpente, o anjo sem sexo transvestido em mulher. Em mulher não, em serpente, mas seria como uma mulher. E aí a Eva, como ela é peludinha, ela toca na cara da serpente assim. E aí a serpente mostra, olha como eu sou, olha como a minha pele é lisa, olha como eu sou inteligente, eu falo. Aí a serpente fala com ela e mostra o poder paralelo para ela. Você não fala. Então nós éramos autistas, nós não falávamos. Nós éramos autistas nível, eu considero nível 0. É isso que eu tô escrevendo, nível 0, não é nível 3, é nível 0. É mais. Ele nos chama de idiotas. Nós não éramos idiotas, nós éramos puros. Porque como Deus foi traído por alguém muito inteligente e bonito, Deus não queria criar um outro ser semelhante a Satanás. Por isso ele fez seres puros, peludinhos, e não inteligentes e não simpáticos. E aí, quando a serpente vem e conversa com a Eva e oferece o poder para ela, ele diz para ela, para você adquirir isso, você precisa fazer um auto-sacrifício, deixar essa pureza para trás e seguir comigo, uma história. Essa história que ela vai seguir com ele é um laboratório. Nós somos o laboratório do diabo. Então, gente, ele coloca, que Deus me mostrou, cola na nossa cabeça, ele colocou. Então, ele é como aquela mosca que vem na romance assim, e vem e coloca. Daí, quando você abre o fruto, você não vê por fora perfeito, preto, por dentro, podre. Porque se ele coloca isso, todos vão para o inferno. Todos morrem. E aí ele tem o quê? Ele tem o que comer. Ele tem, porque assim, as pessoas que apanham lá no inferno não apanham à toa. Elas estão gerando energia para eles. Entendeu? Só que essas pessoas foram indo para o inferno, indo para o inferno, indo para o inferno. Tá muito rápido, né? Tem que ir mais devagar. Mas quando Jesus veio, o inferno estava lotado. As pessoas, mesmo as que estavam com Deus, achavam que estavam indo para o céu. E não estavam lutando no inferno. Por que estavam lutando no inferno? Porque o sofrimento gera maldição. O que acontece no inferno? Eu falei que o gigante bate nas pessoas, elas caem? Pois é. Os homens, os maridos não batiam nas mulheres, não batiam nas crianças, não batiam nos escravos, mesmo os israelitas não tinham escravos, não matavam os irmãos, não matavam os inimigos. Então eles iam para o inferno.
O sofrimento é que gera maldição. Esse poder paralelo que o diabo cria no céu era para controlar a mente tanto de Deus quanto de todos os anjos e colocar uma nova ordem no céu. Como ele não conseguiu, ele foi para o Éden, entendeu? Então, ele não conseguiu convencer as outras espécies, nem as plantas, nem a macaca, nem o leão, nenhum. Só nós fomos convencidos. Então, o que nós somos para o diabo? Nós somos como passarinhos. Então, o passarinheiro, ele vai lá, ele pega os passarinhos, ele leva para o laboratório. Não é passarinho. Os coelhos, ratos. Ai, meu Deus, ratos. Vamos pegar coelho, né? Então, os coelhos estão lá no campo. E aí vem o diabo, ele pega esses coelhos e leva para o laboratório e começa, ó, colocar, 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 colocar. E quando a Eva, ela se matou, o Adão se matou, e aí eles renasceram com outra aparência, com a pele sem pelo, falando, os olhos mudaram. Olha para os olhos das outras espécies, elas conseguem planejar? Não. Por isso que o planejamento não é do Senhor. O plano, a forma, as ABNTs, as padronizações não são do Senhor. A ciência, o conhecimento não é de Deus. Esse é um poder paralelo, entendeu? Que foi criado pelo diabo, então nós somos um laboratório. O que é a sociedade? É um cativeiro. Então, quando eu falo do passarinheiro, a serpente foi esse passarinheiro. Ela nos pegou e nos fez um laboratório a céu aberto. E sempre que nós matamos os nossos irmãos com guerras, era uma loucura que ela colocava na nossa cabeça. Olha, eles são seus inimigos, olha, mate eles, mate eles. Não era, era tudo mentira. É assim que as pessoas são usadas, a terem ódios, família, uns odiando os outros através da cor da pele, isso, aquilo, tudo loucuras, entendeu? E nunca aceitando as coisas, sempre se rebelando. Deus mostrou para mim, ó, Jeremias 8, 18 e 19. A minha tristeza não pode ser curada, o meu coração está doente. Escutem, estou ouvindo o meu povo gritar. Eles gritam, será que o Senhor Deus não está mais em Sião? Então, quando a serpente veio e convenceu Eva, aí Deus expulsou os dois, né? E disse, a partir de agora vocês estão mortos, o pecado matou vocês. Mas porque eles fizeram essa transição cerebral, entendeu? Como eu disse para vocês, ó, tem uma passagem que fala o seguinte, que o leão, ele faz um buraco, ele coloca um monte de corpos mortos ali para alimentar os seus leõezinhos. A leoa faz isso para alimentar os seus filhotes. Só que ela não consegue planejar. Ela faz isso de forma instintiva para alimentá-los ali provisoriamente, entendeu? Tanto que as outras fêmeas não cometem suicídio, não planejam aborto, né? Não planejam nada, não conseguem planejar algo. Por isso que é muito fácil para o ser humano manipular todas as espécies, porque ele planeja. Quem ensinou o ser humano a planejar? O diabo. Ele planejou a rebeldia no céu. Deus nos fez simples, simplórios. Aí, ele o que planejou a rebeldia, nos ensinou a planejar o mal, que eu tô dizendo, entendeu? Porque nós éramos como plantas que nasciam e simplesmente viviam, e nós honrávamos a Deus assim, entendeu?
E aí, Deus se afastou de nós, foi criada a terra, então tem um alto céu, tem o Éden ainda existe, porque eu já fui lá. É outra coisa. Lá tem frio e você não dói os ossos. E lá as plantas brilham, viu o gramado assim, com umas florzinhas vermelhinhas? O gramado ele brilha, ele tem uma cor assim, fruta-cor. É incrível, sabe? E lá eu não tinha esse mal-estar. Eu sinto essa tristeza que ele falou. Essa tristeza da escuridão sobre a terra. Essa tristeza vem do autismo, que é como se fosse uma falha no sistema. Essa falha do sistema é a falha do cativeiro. Essa sensação que eu tenho de que alguma coisa está errada no cérebro neurotípico. Então, nós teríamos partido do cérebro autista neurodivergente para transmigrando para o neurotípico. Agora que nós temos o cérebro neurotípico, quando eles implantarem a nova ordem mundial e haver a transição planetária, eles vão fazer um novo autossacrifício. Então, eles vão convidar o ser humano para se sacrificar, cometer um suicídio. Pode ser um suicídio genético, um suicídio sexual, um suicídio do natural, para algo que eles vão considerar superior. Sempre oferta maior, entendeu? Quando a terça parte das estrelas caiu, eles ofereceram algo que eles consideraram superior àquilo que Deus tinha. Você considera o quê? O conhecimento superior é a intuição. O conhecimento. Mas o que trouxe destruição para o planeta? O conhecimento, que desviou rios. Por exemplo, eu sempre mostro Portugal e os indígenas. Quem tinha mais conhecimento e quem destruiu quem? Portugal destruiu os indígenas, destruiu os africanos, destruiu a vegetação. Aqueles que têm conhecimento são aqueles que vão espalhando o que é destruição, porque é esse poder paralelo. Entendeu? A vida, pela vida, só dá mais vida. O que é o conhecimento com a vida? Aborto, suicídio, assassinato, guerras. A vida com vida dá o quê? Mais vida. Ela não se aniquila. Vida com vida nunca se aniquila. Planta com planta, vida com vida. Sempre vida, 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 vida. Agora só tem uma coisa estranha. Cadeia alimentar. Isso é estranho. Então, em algum momento, é como se a maldição tivesse passado para todas as outras espécies, porque ninguém se alimentava de sangue no jardim. Entendeu? E aí, quando vocês veem essas notícias de pessoas se alimentando de carne humana, de sangue, principalmente dos pequenos, né? Vem lá do início, não é agora. E Deus me falou que o sangue na boca, ele não tem limite, entendeu? Tem um filme que eu assisti uma vez que as pessoas, quando elas comem carne e vem o sangue na boca, elas não conseguem controlar, o paladar ele é incontrolável. Então, uma das coisas que o diabo trabalha nas pessoas é através da gula. O sexo também é uma gula, entendeu? Através do apetite, né? Os vícios também. Você vê que a natureza ela é totalmente equilibrada em relação ao apetite. O ser humano é o único descontrolado. Mas a cadeia alimentar seria um descontrole, é uma separação, assim como as estrelas, entre predadores e presas. E as presas, elas são mais avançadas espiritualmente do que os predadores, entendeu? E as estrelas têm coligação com a superdotação. Só que a superdotação tem a superdotação que seria do mal e a do bem. No meio está o diabo com a maleta. Isso eu escrevi
livro a 5 estrelas. Eu não sabia que eu era superdotada, eu não sabia nada de superdotação, eu fiz aquele livro completamente por intuição. Eu falo no final do livro sobre as estrelas ruins, que elas usam esse poder paralelo, elas mostram para as pessoas apenas a parte que elas querem, para manipular a mente das pessoas. Então, o mais evoluído são as plantas com os frutos. Depois as presas, as que fogem. Depois os predadores. Tá cantando os predadores. E tem as estrelas, que são 2/3, que às vezes elas podem vir para a Terra. Eu não sou um anjo, mas assim, tem uma parte em mim que Deus fala que é de uma estrela branca, que me conduz e que me deu a graça de ter um dom de escrever, que deu um dom de profetizar, de falar mensagens, que ele me deu, que é dessa estrela. Então eu faço parte desses 2/3, entendeu? De alguma forma. Mas tem o autismo, que é desse ser simples que eu fui. E eu tenho culpa. O pecado está dentro de nós, aqui ó, no cérebro. E aí eu quero falar para vocês, por último, da interferência. Toda interferência na natureza, ela é ruim. Nenhuma espécie cuida de outra espécie. Não é à toa que o ser humano cuida de todas as espécies, entendeu? E não é à toa que, por exemplo, uma mulher cuida de vários filhotes, vários bebês. É para manipulação. Então, sim, todo estudo é feito para manipulação, para criar laboratórios. E quando a gente interfere na natureza, a gente vai macular, a gente vai tornar impuro e a gente vai matar. E os laboratórios, as fontes, o material que é usado, vocês não sabem como eles conseguem, sabe? Se eles matam pessoas, se eles matam animais, matam bebês. Os abortos que serão feitos, estão sendo feitos. Por que eles querem aumentar? O que eles vão fazer com esses bebês? Exatamente. E a vampira, ela gosta do que? De sangue. Então, eles vão começar a aparecer cada vez mais. Porque eles querem mostrar o quê? Que esse poder paralelo é isso, gente. Entendeu? Eu tenho que dizer para vocês, o conhecimento é a doença. E ele traz a morte. Entendeu? As pessoas que vão para o céu são as pessoas mais que vocês se olham assim e falam, nossa, essa pessoa não vai para o céu. Você não sabe quem vai para o céu. Não são os preparados. Não são os mais inteligentes. Entendeu? A culpa é deles que o mundo está assim. Desses que foram preparados para dominar o mundo, que são os donos do mundo, são esse 1/3 das estrelas que estão espalhados por aí. Vocês não sabem, eles são monstros, sabe? Eles não são pessoas. Eles estão sendo comandados, eles vão fazer as piores coisas, entendeu? As pessoas estão preocupadas com os mendigos, com os pobres, não são esses que destroem o mundo. São essas estrelas. Pessoas muito importantes, que vocês admiram, são eles, estão por trás de tudo.